A burguesia, o que que o Hitler falava aqui da burguesia? Atitude antissocial, ignorância, ganância. Isso. O Hitler ele tem uma interpretação do processo de industrialização da Alemanha que é muito interessante. E a Alemanha se torna um dos países mais industrializados da Europa no final do século XIX, né? Depois da unificação tardia junto com a Itália nos anos 70 do século XIX, né? E Hitler fala que a industrialização é algo bom. Tecnologia, avanço tecnológico, bom, excelente, temos que fazê-lo. Mas, como foi feito, conduzido pela burguesia alemã, foi uma catástrofe, ele fala. Foi uma catástrofe porque negligenciaram o proletariado alemão. Houve o êxodo rural do proletariado chegando, saindo da roça, indo para as grandes fábricas. E a burguesia alemã tratava o proletariado como gado, segundo Hitler. Horas de trabalho, 18 horas, né, condições insalubres, sem nenhum tipo de legislação social e previdenciária do Estado para preservar a saúde da classe trabalhadora. Ele fala que se dependesse da burguesia, em 100 anos, a saúde do trabalhador alemão teria totalmente quebrado e seria uma nação quebrada. Então Hitler culpa profundamente a burguesia por todo o processo de pauperização e alienação da classe trabalhadora que facilitou o trabalho do marxismo. E ele fala que a burguesia fez isso por ganância, mais preocupados com o seu lucro pessoal, né? A burguesia, que fazia parte da nação alemã, é da mesma raça ariana do que os trabalhadores, negligenciou seus camaradas raciais por mero ganância e lucro. E Hitler fala que isso é uma culpa inexpiável. Não há perdão para a burguesia. A burguesia, depois do processo revolucionário, depois da guerra e que supostamente ele ia vencer, segundo ele, a burguesia teria que ser totalmente eliminada pela sua Quando culpa ele diz histórica. eliminado, o quê? Expropriação de bens ou mandar matar mesmo? Essa opinião varia com o tempo. No começo, por ele depender às vezes da aliança com setores burgueses, ele não era tão virulento em discursos públicos, né? Mas no privado, conforme a guerra foi avançando, ele foi ficando cada vez mais radical nesse sentido, que ele foi se inspirando em Joseph Stalin e na União Soviética. Ele começa a admirar Joseph Stalin. É engraçado, conforme Hitler avança na guerra contra a União Soviética e contra Stalin, ele vai angariando cada vez mais admiração por Stalin. Vai falando cada vez melhor do Stalin e quer copiar os métodos stalinistas para a sua nação alemã depois da guerra, mas ele perdeu, no caso, né? Que ia perder, Isso. que ele achou que ia ganhar. E ele fala que ele admirava como Stalin tinha a postura de um revolucionário de expurgar tanto elementos reacionários, burgueses, do Estado. Ele fala que ele vai ter que fazer isso também. Vai ter que acabar com essa festa de empresário fazendo dinheiro às custas do Estado e do Partido Nazista, que ele tinha que tolerar para fazer a máquina de guerra, né? Mas ele fala que depois que a guerra acabar, a gente solidificar, essa palhaçada acabou. Os burgueses vão pagar pelos seus pecados contra o proletariado alemão, a culpa histórica da burguesia. E ele estava plenamente disposto a expurgá-los e matá-los depois da guerra, com certeza. Agora vamos para o lado trabalhista aí do Hitler. Ele entrou então no Partido dos Trabalhadores, né? Do Anton Drexler, lá em 1919, 1920, ele foi o cartão de entrada número 7 do partido. Ele entrou como um espião, né? A mando do exército, famosamente, né? E lá ele, numa das discussões do partido, ele se enfezou e entrou numa briga ideológica e fez um discurso e impressionou todo mundo. E aí começou a carreira dele como o arauto do partido. Mas por que isso chama Partido dos Trabalhadores e depois vira Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães? Isso o livro explica com muita certeza. Porque, como eu falei até agora, o Hitler ele se via mais representado e ele queria a classe trabalhadora. E a classe trabalhadora tinha virtude, era heróica, tinha força de vontade, tinha força física, não era gananciosa, não era individualista. Se sacrificava pelo trabalho e se sacrificava pela sua nação. Ele queria esse pessoal para o seu movimento revolucionário. E não queria burguês, não queria riquinho, não queria aristocrata. Então, quando ele fala Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, ele realmente fala, é um partido nacional de um socialismo para a classe trabalhadora alemã. Porque é essa classe que ele quer promover, que ele quer ajudar, né? E não os burgueses, não os conservadores. Não é só uma... Elias Jabbour, né, fez um vídeo muito famoso ano passado, falando que o Hitler só colocou nacional-socialismo por pura propaganda. E muita gente acredita nessa bobagem até hoje.
Quando tem várias conversas privadas, cartas privadas, entrevistas de Hitler dizendo abertamente: eu coloquei nacional-socialismo dos trabalhadores alemães porque meu partido quer fazer um socialismo nacional para a classe trabalhadora alemã, que é a única classe, né, que realmente representa a virtude heróica e a força de trabalho do alemão. Isso é muito claro. Que eles dão essa desculpa, não, era só para enganar, massa de manobra e tal. Né? É estupidez, isso aí é facilmente refutável. O livro todo traz um monte de discursos públicos, privados, falas privadas, conversas, cartas, artigos do Illustrek Beobachter, que era o jornal do Partido Nazista. Então ele falava abertamente isso. Eu não sei porque as pessoas ainda se confundem. Né? Só procurar na internet. Agora tem um livro também.